essa aula, assim, ela vai ter conceitos um pouco mais básicos e conceitos um pouco mais avançados. Vai ter gente que vai aproveitar um nível, vai ter gente que vai aproveitar o outro, mas o importante é ir agregando. Como quase tudo na medicina, são coisas que você vai vendo em repetição, vendo várias vezes, e você vai começando a formar um embasamento melhor para tudo isso, né? Mas, começando então a aula, dando só um exemplo só, a gente nem vai elocubrar muito, mas dando exemplo de alguns casos clínicos. Paciente de 24 anos de idade, previamente ígida, chega no pronto-socorro devido a dispneia e astenia. Na triagem, os sinais vitais apresentavam apenas uma frequência respiratória alterada. Um outro casinho, paciente de 57 anos de idade, ex-tabagista, internado na UTI, devido a insuficiência respiratória por Covid, necessitando de intubação. Hoje, apresenta nova piora com aumento das necessidades de drogas vasoativas, apesar de não ter aparente um novo foco infeccioso. E por último, um paciente de 63 anos de idade, com antecedente de hipertensão, diabetes há 15 anos, vem no ambulatório apresentando náusea e vômitos há 3 meses, com piora progressiva e surgimento de astenia. Então a gente viu um paciente no pronto-socorro, a gente viu um paciente na UTI, a gente viu um paciente no ambulatório, e todos esses pacientes apresentavam gasometria alterada. Você vê que é um exame que ele tem várias faces diferentes, onde pequenos sinais já pode apontar para você fazer algum diagnóstico baseado nisso, e a gente vai tentar entender um pouco cada questão, né? E aí vai ter alguns momentos que a gente vai ter algumas frases emblemáticas, e essa é a primeira. Se tiver em uma situação de dúvida diagnóstica, você não está entendendo o que está acontecendo, e principalmente um paciente que está ficando mais grave, ou você precisa ganhar tempo enquanto está pensando, enquanto está entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo para onde esse paciente vai, o que está acontecendo no caso dele, a gasometria pode te ajudar. Essa informação ela é importante porque são poucos os cenários, apesar de não serem incomuns, mas são poucos os cenários onde o paciente vai morrer nas próximas horas com uma gasometria normal. Tirando situações abruptas, catastróficas, dissecção de aorta, um infarto mega extenso, o paciente que ele vai se deteriorando, ele vai piorando a gasometria e você consegue ver que ele de fato está piorando. Isso ao contrário, se você está na dúvida, o paciente está meio em xeque, você fica e colhe uma gaso e a gasometria ela vem ok, super lisa, você fala, não, peraí, talvez esse paciente não esteja tão grave, eu posso ter um pouco mais de tempo para pensar no caso. Então a gasometria ela é um bom exame para você, quando tiver na dúvida do que está acontecendo, e às vezes só para você ganhar um tempo, uma gasometria para ver se eu estou tranquilo ou se eu preciso estar mais preocupado. Beleza. E agora, ainda na nossa parte de introdução, da parte básica de gasometria, vocês já devem ter ouvido falar que a gente vai explicar os distúrbios gasométricos baseado nos dois sistemas tampões mais comuns que a gente tem, que é o rim e o pulmão. Existe outro, o osso também faz seu papel, mas o rim e o pulmão eles são os mais importantes porque eles são os que mais agudamente se alteram e se respondem. Então, a maneira como eles vão se conversar vai ser importante para a gente definir aonde está o problema e como que eu vou fazer para solucionar. E aí, a gente vai exemplificar, a gente vai corresponder o rim e o pulmão, o rim em bicarbonato e o pulmão em CO2. Quando tiver alterações no bicarbonato, a gente vai estar falando de rim. Quando tiver alterações no CO2, a gente vai estar falando no pulmão, porque esse é o sistema que eles se equilibram, né? O bicarbonato aumentando ou diminuindo vai equilibrando o pH do corpo e o CO2 aumentando ou diminuindo vai equilibrar o pH do corpo, né? É esse sistema onde o bicarbonato, quando sobe, o CO2 compensa, onde quando o CO2 sobe, o bicarbonato compensa, e ele vai tamponando o outro, né? E aí, pegando toda, de maneira extremamente simplória, mas só para a gente dar segmento para a aula, a gente chega que o pH ele é influenciado pelo bicarbonato diretamente. Isso quer dizer, quando o bicarbonato sobe, o pH sobe. Quando o bicarbonato abaixa, o pH baixa. E o CO2 que está no denominador, está na parte de baixo, então ele é inversamente. Quando o CO2 sobe, o pH desce. Quando o pH sobe, quando o CO2 desce, o pH sobe. Eu tinha muita dificuldade de decorar isso, muita. Eu até entendia que bicarbonato é uma base, quando ele tem muito bicarbonato no sangue, tem muita base, então fica básico, beleza. Agora, e quando tá menos, fica ácido, beleza. Agora, eu tinha muita dificuldade de entender a relação do CO2. Tem gente que decora, Pedro, eu nem decoro que é inversamente proporcional ao ponto final. Tem gente que decora essa fórmula,
como é que eu, ali no internato, quando tinha muita, não conseguia entender que CO2 alto fazia acidose, como é que eu decorava? Eu decorava baseado nessa fórmula, que eu entendia que se eu acumulasse muito CO2 no sangue, eu vou produzir mais ácido. Eu sei que não é toda a explicação, mas é uma maneira que eu cheguei para decorar aqui, ó. CO2 alto, eu vou produzir mais ácido carbônico, então CO2 alto é mais ácido. CO2 baixo é menos ácido. E aí eu conseguia entender e decorar, né?